Olá amigo, olá amiga, bem-vindo ao canal Professor Rodrigo Batista. Aqui juntos, todos os dias estudamos a Palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar os capítulos 10 e 11 do livro de Daniel. E eu já digo para você, é um assunto polêmico, é um assunto que muitas pessoas têm dúvidas, e mesmo dentre das pessoas que acreditam no historicismo, quer dizer o quê? Que acreditam que a verdade da Palavra de Deus se cumpre através da história, tem umas pequenas dúvidas sobre a compreensão principalmente do livro de Daniel, capítulo 11. Mas eu vou deixar para você aqui a visão mais clara, mais atual, mais entendida e aceita sobre Daniel, capítulo 10 e 11, principalmente o capítulo 11. E esses dois capítulos eu vou falar para você juntos, para que a gente consiga unir essa mensagem e ter uma compreensão mais clara da palavra de Deus. Daniel, capítulo 10, verso 1 diz o seguinte: No terceiro ano de Ciro, foi revelada uma palavra a Daniel. Esse terceiro ano seria equivalente ao ano 536, talvez 535 a.C. E a visão refere-se a uma grande guerra, um conflito espiritual por trás dos impérios. Veja só, Daniel ele passa a jejuar por 3 semanas. Ele passa um momento especial de comunhão com Deus. Ele vê a necessidade que ele tem de adorar a Deus, buscar ao Senhor, entendendo que o seu povo, o povo de Deus, precisa desse momento especial. Precisa de uma purificação, de uma renovação. E a maioria das pessoas ainda não havia se dedicado completamente a Deus. Mas Daniel busca o Senhor. Daniel busca esse momento especial, mesmo em que o povo havia retornado do exílio. Muitos haviam já começado a voltar para casa e já era a hora de orar por eles, enquanto que a maioria ainda não havia voltado e nem queria voltar. Tanto que nós temos o livro de Esther que mostra isso pra gente, né? Muitas pessoas ainda viviam longe de Israel, enquanto que somente alguns estavam voltando para a terra prometida. Bom, vamos lá, Daniel capítulo 10, versos 4 a 6 falam pra gente o seguinte: que Daniel vê um homem vestido de linho. Uma descrição muito parecida com Apocalipse 1, onde Jesus aparece para revelar para João o que haveria de acontecer nos últimos dias. Uma mensagem especial de Deus. A maioria dos intérpretes entende que essa manifestação, essa pessoa vestida de linho, é o próprio Jesus. E é uma visão que eu também tenho. Quando nós vamos ao capítulo 10, versos 7 a 9, Daniel, mais uma vez, ele perde as forças, como aconteceu na visão passada. E diante disso, dessa reação humana, a gente entende que a glória da revelação era muito grande. O ser humano, o velhinho Daniel, e o ser humano não aguentava a revelação. Então Deus tem que ir lá fortalecer Daniel para que ele seja capacitado para receber a mensagem. E então partilhar essa mensagem. A mensagem chega para mim e para você hoje, com muito mais revelação do que o próprio Daniel havia conseguido entender nos dias dele. Porque ele sabia que o que estava diante dele eram profecias para o tempo do fim, mas não para o tempo dele. Então, hoje, nós que estamos no tempo do fim, temos sim acesso a uma explicação histórica de tudo aquilo que Deus mostrou, histórica e teológica, para a gente conseguir entender e se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. Quando a gente vai para Daniel capítulo 10, dos versos 10 a 14, falam para a gente de um anjo explicando para Daniel que foi impedido por cerca de 21 dias pelo príncipe do reino da Pérsia. Nosso querido Gabriel não consegue transformar o coração do rei persa para que ele liberasse o povo de Israel que estava tentando voltar já para sua casa. Como eu falei para você, algumas pessoas já estavam voltando, mas o povo em si não tinha ainda o direito de voltar, porque um grande conflito estava acontecendo. Deus havia dito que a profecia iria se cumprir. Os 70 anos já haviam sido passado, mas o povo de Deus, como um todo, ainda não estava voltando. Não tinha nem permissão para isso, porque Satanás estava trabalhando no coração do rei da Pérsia, enquanto que o próprio príncipe do povo de Deus, nosso querido Gabriel, não conseguia a influência total no coração desse rei. Ele estava com aquela história clássica, né, do anjinho bom e o anjinho mau, um de cada lado, conversando e brigando na mente dele, até que o próprio Miguel vem e intercede pelos filhos de Deus no coração do rei da Pérsia, onde ele permite finalmente que o povo de Deus seja
seja permitido a eles voltarem para a terra de Israel. Isso acontece porque Jesus intervém. Isso mesmo. Eu tenho essa concepção pelo significado do nome, pelas ações de que Miguel é o próprio Jesus. É um nome de guerra, um nome angélico de Jesus, onde ele se apresenta no Antigo Testamento para combater ao lado do povo de Deus. E é isso que ele faz. Em que essa batalha espiritual acontece lá na Pérsia, Jesus intervém através do seu poder, a ação do Espírito de Deus, para permitir que o povo de Deus voltasse para a Terra Prometida. Quando a gente vai para Daniel capítulo 10, ainda terminando agora o capítulo 10, essa introdução para o capítulo 11, nós vemos o seguinte, nos versos 20 e 21. Eu tornarei a pelejar contra o príncipe da Pérsia, e virá o príncipe da Grécia. Aqui nós estamos falando daquela transição que nós já vimos antes. Quando a Pérsia deixasse de existir, viria o reino da Grécia. Quando a Grécia deixasse de existir, viria o Império Romano. Tudo isso acontece ali no finalzinho da vida de Daniel. E finalmente o povo de Deus tem a permissão para voltar, sem mais delongas, para Jerusalém, para Israel, para a Terra Prometida. Enquanto isso acontece. Um detalhe me chama bastante atenção. O príncipe da Pérsia, o príncipe da Grécia, o inimigo de Deus, Satanás, tem os seus anjos maus, que estão ali junto com vários reinos. Com certeza existe um príncipe do Brasil, um príncipe da Argentina, um príncipe dos Estados Unidos, que são os países de hoje, em que Satanás trabalha atuando através desses seres angelicais malignos contra o povo de Deus. Mas Deus também trabalha através de seu poder, através de seus agentes, os seus anjos, para convencer e trabalhar com as nações em favor do seu povo. Isso ficou bem claro quando fala dessa guerra espiritual do príncipe do mundo contra o príncipe divino. Mas, com toda essa introdução dita para você e para mim, vamos ao estudo de Daniel 11, que eu falei para você, que é um pouquinho mais controverso. Mas eu vou fazer de forma mais detalhada para você, da forma mais simples possível, para que a gente consiga entender o significado de Daniel, capítulo 11, aqui no canal Professor Rodrigo Batista. Quando nós vamos a Daniel capítulo 11, versos 1 a 2, ele se refere ao reino da Pérsia. Olha só o que diz. Ainda 3 reis se levantarão da Pérsia, reis persas após o rei Ciro, combinando com Xerxes. Xerxes, marido da rainha Ester, chamado Assuero, que atacou a Grécia. Ele vence e ao mesmo tempo não vence, porque ele ataca a Grécia, ele derrota a Grécia, mas a perda financeira para ele e para o reino dele foram muito grandes. E os gregos conseguiram dar o seu jeitinho para, no final das contas, até saírem ganhando com essa briga com o rei da Pérsia. No versos 3 a 4, agora a fonte, o foco é o Império Grego. Depois se levantará um rei valente. Esse rei valente e poderoso da Grécia, Alexandre, que nós já vimos nos capítulos anteriores. Só que seu reinado foi dividido em 4 partes após a sua morte. 4 reinos que acabaram governando o mundo grego. Agora começa a ficar um pouquinho mais complicada a profecia. Tá bom? É um pouquinho mais diferente. Mas a gente vai continuar aqui estudando para permitir que Deus nos ajude a entender um pouquinho mais. Nos versos 5 a 15, existe uma grande guerra entre o rei do sul e o rei do norte. A princípio, algumas pessoas entendem essas lutas, essas brigas desse capítulo como a luta dos Ptolomeus, que é um povo ali que vem do Alexandre o Grande, e os Seleucidas, que também são reinos que vieram de Alexandre o Grande. Mas quando nós analisamos o texto bíblico, quando nós permitimos que Deus nos fale de forma detalhada, a gente consegue entender que é muito mais do que isso. É muito mais profundo do que simplesmente a guerra entre um povo grego contra outro povo grego. Na verdade, quando nós vamos ao capítulo 11 de Daniel e vemos o significado profético desse capítulo, nós entendemos o seguinte. Nós temos sim uma batalha dos Seleucidas contra os Ptolomeus, mas nós temos muito mais do que isso. Nós temos guerras e mais guerras, culminando no capítulo 9, verso 11, onde nós temos a revelação do Império Romano, que aparece
primeiro como Roma pagã, depois como uma Roma, vamos dizer assim, cristã, entre aspas, muito entre aspas, porque é a Roma papal, governada por um homem que não tem o amor de Deus no seu coração. Vamos lá, aqui nos versos 16 diz o seguinte: o que pois vier contra ele fará o que bem quiser, e ninguém poderá resistir a ele. Entrará na terra gloriosa, e tudo ficará em suas mãos. Isso, dessa destruição da terra de Deus, a terra gloriosa de Jerusalém, são as ações da Roma imperial e também dos seus inimigos que vieram antes, a influência dos Ptolomeus, dos Seleucidas, todo mundo, na verdade, agindo contra o povo de Deus. Todo mundo daquela época trabalhando para destruir o povo de Deus. Mas todo esse período aqui equivale a Roma imperial. Só passa a ser a Roma papal a partir do verso 21, onde fala o seguinte: depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinham dado dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com intrigas. Aqui é uma referência direta à instituição papal, que luta para destruir a mensagem de Deus. Então aqui nós temos várias transições, vários personagens históricos acabam aparecendo. Nós temos Júlio César, nós temos a própria Cleópatra, referências aqui a tudo que acontece na história, até o momento em que o povo de Deus passa de perseguido a perseguidor daqueles que não concordam com eles. Isso, claro, com a influência da instituição romana, da Roma papal. Eu quero ler com você agora o verso 31. Vamos lá a Daniel 11, verso 31, que diz assim: dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Esse texto bíblico e a sequência dele nos falam das perversões que acontecem quando uma instituição humana assume a instituição de Deus. Quando o sistema papal passa a colocar doutrinas erradas, assume um poder político religioso de perseguidor do povo de Deus, usa de estratagemas para perseguir, considera aqueles que não concordam com ele como hereges. Se você pesquisa a história, principalmente durante o período medieval, você entende como a Igreja Católica, sendo usada por essa instituição chamada papado, deixou de ser a Igreja de Deus. Não os católicos, tá? Mas a instituição. Porque passam a ser destruidores, rompendo com a mensagem de Deus. Isso tudo acontece durante o período de supremacia papal, dos 1260 anos, de 538 depois de Cristo a 1798 depois de Cristo. É o período profético. Mas lembrando, as 2300 tardes e manhãs ainda não haviam terminado. Verso 36 até o verso 39 tem uma mensagem para a gente. O final desse período em que esse sistema católico romano deixa de ter seu poder e ele perde um pouco mais a sua força, apesar de se exaltar acima de Deus, do poder religioso, mas ele vai perdendo sua força. Quando a gente vai no verso 40, olha só o que diz: no tempo do fim, o rei do sul lutará contra ele, e o rei do norte arremeterá contra ele com carros, cavaleiros e com muitos navios. E entrará nas suas terras, e as inundará e passará. Entrará também na terra gloriosa, e muitos sucumbirão, mas do seu poder escaparão estes: Edom, Moabe e as primícias dos filhos de Amon, que é a região da Jordânia. Ele estenderá a mão também contra as terras, e a terra do Egito não escapará. Apoderar-se-ão dos tesouros de ouro, de prata e de todas as coisas preciosas do Egito. Os líbios e os etíopes os seguirão. Aqui nós temos um pouquinho mais de receio na interpretação profética, e eu vou deixar claro para você que nós não temos absoluta certeza de tudo. O que nós sabemos é que esse tempo do fim, ele começa em 1798, com a queda do poder papal. Dali em diante, coisas começam a acontecer. O ateísmo, o secularismo, a Revolução Francesa, o poder político dos Estados Unidos, que
tem trazido para a gente muito do significado da besta que vem da terra, que está lá em Apocalipse. Então, esses instrumentos de Satanás no tempo do fim atuam contra o povo de Deus, isso nós sabemos, e contra as nações. Já os versos 41 a 45, eles se referem ao tempo final. Há um período que nós não temos absoluta certeza de uma interpretação clara do que fala isso. Mas o que dá para entender é o seguinte, que fala de um conflito global, mundial, envolvendo a Terra Gloriosa. A Terra Gloriosa aqui é uma referência, claro, ao povo de Deus. Nós sabemos que haverão conflitos religiosos, nós sabemos que haverão perseguição contra o povo de Deus, uniões religiosas e uma grande crise final antes da volta de Cristo. Isso apoiado, claro, pelas próprias palavras de Jesus em Mateus, capítulo 24, 25, pelo que nos revela também o livro do Apocalipse. Mas esse trecho, os versos, a partir do verso 41 até o 45, nós devemos ter bastante cautela, porque nós não temos uma compreensão clara, porque nós estamos vivendo esse período, que é o último período antes da volta de Jesus. Que a gente possa ter a humildade de reconhecer que nós não sabemos de tudo, mas que estamos no caminho de buscar o conhecimento de Deus. Claro que com o tempo que nós temos aqui, nós não podemos nos aprofundar muito em todo o que diz o capítulo 11 de Daniel, onde fala dos 1260 anos, fala também referências diretas às cruzadas, como eu falei para você, referências a Júlio César, César Augusto, até a famosa Cleópatra aparece aqui. Então muita coisa acontece durante esse período de Daniel 11. Mas, como nós não temos tempo, a gente tentou resumir aqui então para que nós tivéssemos uma compreensão mais clara possível de Daniel capítulo 11. Espero que você tenha ficado comigo até aqui. Amanhã nós vamos ler o último capítulo de Daniel, capítulo 12, e vamos falar então da beleza que nos espera, da grandeza que nos espera no tempo do fim. Apesar de que passaremos por muitas dificuldades, temos uma certeza: Jesus nos salvará. Vamos orar? Querido Pai, obrigado por tua mensagem. Obrigado por nos mostrar a revelação de Daniel 11. Que nós possamos ter a humildade de reconhecer a tua mensagem, mesmo naquilo que nós não sabemos, para podermos crescer e seguir em frente ao lado de Jesus. Amém. Nunca se esqueça, meu amigo e minha amiga, nessa vida é você e Deus. Te vejo amanhã. Tchau, tchau.